Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, o Senhor é nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Jesus que nos reúne no amor de Cristo. Celebramos hoje a memória de Santa Escolástica, Virgem. Hoje a liturgia da palavra nos convida a refletirmos sobre as nossas atitudes que brotam do nosso coração, para que todas essas atitudes se assemelhem às atitudes de Cristo. Rezamos esta missa pelas seguintes intenções. Rezamos em ação de graças pelo dom da vida de Paulo dos Santos. Celebra hoje o seu aniversário natalício. Rezamos também ação de graças pela saúde de Trevor e Ana da Silva e Leonardo Caldeira. Também continuamos a rezar pelos nossos irmãos que se encontram doentes: Manuel Perigil, Luciano Dias, Carlos Gouveia, Irene Gouveia, Eduardo Tomás, Lourdes Matos, Manuel Humberto Coelho, Rosa Teixeira Ferreira, doentes da família Gonçalves, Fernando Vieira, Rita Jardim, José e Glória de Brito, Luísa Almeida, Keano da Silva, Clementina de Freitas Catanho, Algerina Batista, Jacinta Pita Carvalho Lesse, Cidália Fátima Ricardo. Também rezamos por uma intenção particular, a São Judas Tadeu. Rezamos pelo eterno descanso dos nossos irmãos Adelino de Souza e Luiz Jardim, que vínhamos rezando pela sua saúde, que da noite de ontem para hoje perderam a vida. Paz às suas almas. Rezamos também por alma de João Luizinho, João Rodrigues Teixeira, Aníbal Pensal e pelas almas do purgatório, de modo particular as que mais precisarem de ajuda. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Ao celebrarmos a memória de Santa Escolástica, nós vos pedimos, Senhor, que a seu exemplo vos sirvamos de coração sincero
e alcancemos a verdadeira felicidade no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta dos campos, nem germinara ainda nenhuma erva da planície, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia o homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial de água subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou nele um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez nascer da terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer fruto de todas as árvores do jardim, mas não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, terás de morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Todos de vós esperam que lhes deis de comer a seu tempo, dás-lhes o alimento e eles o recolhem, abris a mão e enchem-se de bens. Bendize, ó minha alma, Senhor. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Bendize, ó minha alma, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A vossa palavra, Senhor, é a verdade. Consagrai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou de novo para junto de si a multidão e disse-lhes: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus, ao deixar a multidão, entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhe o sentido da parábola. Ele respondeu-lhes: vós também não entendestes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no coração, mas no ventre,
e depois vai parar à fossa. Assim, Jesus declarava puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, quando se trata de comidas e bebidas, somos muito seletivos. Não como isto, não como aquilo, não bebo isto, não bebo aquilo. E muitas vezes as comidas e as bebidas que nós consumimos são questões de tradição, de cultura do lugar onde nós nos encontramos. Quando saímos do nosso lugar habitual e passamos para uma outra região, passamos um bocadinho mal por causa das comidas. Já nem digo se nos mudarmos para a China. E aí tudo fica complicado. Olhando para esta seleção que nós temos dos produtos e ouvindo que o Senhor diz que não é o que entra no corpo que torna a pessoa impura, mas sim o que sai é que o torna impuro. Acho que nós também, para além de selecionarmos aquilo que entra no nosso organismo, devíamos também começar a selecionar aquilo que sai do nosso corpo. De modo particular, todas estas más intenções que no Evangelho foram mencionadas, eu acredito que cada um de nós pode ter 1, 2, 3, 4 ou 5 destas más intenções. Se não for imoralidade, pode ser roubo. Se não é roubo, pode ser assassínio, ou adultério, ambição, injustiça, fraude, devassidão, inveja, difamação, orgulho e insensatez. É o momento de podermos meditar nestas más intenções. E eu acredito que é impossível nenhuma destas más intenções termos conosco. E se nós temos, o que devemos fazer?
Se tudo sai do nosso coração, o que nos torna impuros, temos que nos purificar. E o caminho da purificação, o primeiro que nós temos, que a Igreja nos oferece, é o sacramento da confissão. Quando nós nos confessamos, purificamos-nos destas más intenções e aproximamos-nos cada vez mais de Deus. Quem se aproxima cada vez mais de Deus quer dizer que passa a pensar, passa a agir do mesmo modo que Jesus Cristo agiu e atuou. Às vezes dizemos palavras que matam e destroem vidas. E mesmo que tentemos nos purificar, a vida dessas pessoas já foi destruída. Cabe a nós pedirmos ao Senhor, de espírito arrependido, o perdão de todas estas más intenções. Quando nós nos encontramos em conversa uns com os outros, e muitas vezes é ocasião para estas más intenções, porque tudo de lá sai. Olhando para a santa que hoje celebramos, a Santa Escolástica, que é a irmã de São Bento, diz-se que levava horas e horas a falarem das coisas de Deus, a falarem da vida espiritual. E uma vez disse que São Bento, o irmão, foi visitá-la lá no mosteiro onde ela vivia e levou consigo alguns irmãos, porque lá não podia ir sozinho. Do mesmo modo que o Senhor enviou 2 a 2, ele também tinha alguns que o acompanharam. E tendo conversado quase todo o dia, e já a noite ia cair, ele se despediu da irmã. E a irmã lhe pediu que ficasse para juntos poderem vigiar aquela noite, a vigília de oração. E São Bento disse que não poderia dormir fora da sua cela, isto é, fora do seu quarto. E conta-se que Santa Escolástica colocou os braços sobre a mesa e rezou alguns instantes. E disse que naquele momento começou a chover torrencialmente com trovoadas. E ela, ao levantar a cabeça, perguntou ao irmão: ainda estás disposto para ir embora? E lá o irmão disse: parece que o Senhor te ouviu. E passaram aquela noite em oração. Seria uma boa oportunidade nós também, como caminho de nos purificarmos, sempre que nos encontrarmos, falássemos de Deus, sempre que nos encontrássemos, procurássemos aquelas coisas que mais edificam e não aquelas que nos destroem. E assim nós também, possivelmente, Deus poderia nos escutar nas nossas orações do mesmo modo que escutou a Santa Escolástica. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, continuemos a rezar, pedindo ao Senhor que nos perdoe todas as nossas más intenções, de modo particular aquelas que saíram involuntariamente e que muitas vezes nem nos damos conta delas, e que nos ajude
a nos aproximarmos cada vez mais dele e que nos dê um coração como o de Jesus Cristo, donde brota o amor, e que também do nosso coração, do nosso íntimo, possam também brotar boas coisas. Assim seja. Jesus aponta-nos o verdadeiro caminho da liberdade que nasce do coração purificado e dócil ao Espírito Santo. Por isso, rezemos em comunidade dizendo: purificai, Senhor, o nosso coração. Purificai, Senhor, o nosso coração. Purificai, Senhor, para que os pastores da Igreja tenham uma atitude paterna para estimular os fiéis no compromisso da fé e juntos se apoiem mutuamente nas suas debilidades. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que aqueles que não conhecem a Cristo sejam atraídos pelo testemunho alegre dos crentes para abraçarem a fé cristã que conduz à salvação. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que os cristãos aprendam a ver os aspectos positivos próprios de cada religião e procurem com elas um diálogo fundado no respeito e na caridade. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que aqueles que vivem numa posição social mais elevada não se deixem dominar pelo luxo e pelos prazeres da vida, mas conservem o santo temor de Deus que abre o coração aos outros. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que, antes de julgarmos os outros, olhemos para nós mesmos e peçamos a Deus que nos ensine a conversão e a purificação do nosso coração. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. O nosso irmão Paulo dos Santos, que hoje celebra o seu aniversário natalino, do mesmo modo que Deus colocou no jardim ao primeiro homem, Adão, possa continuamente colocar este nosso irmão também no jardim onde os seus familiares, amigos e conhecidos sejam as flores que alegram os seus dias. Oremos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Senhor Deus, que amais o vosso povo e o libertais do jugo da opressão, atendei a oração dos vossos filhos que, livres do peso do mal, vos sirvam com coração livre e sereno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nossas mãos este Sacrifício sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. Nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que por amor do reino dos céus se consagraram a Cristo vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Arcebispo Buti, seu auxiliar Duncan, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente de Luís Jardim, Adelino de Souza, João Luizinho, João Rodrigues Teixeira, Aníbal Pensado, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Demos graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens, porque Ele deu de beber aos que tinham sede e saciou os que tinham fome. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A família Jardim e a família de Souza vão as nossas sentidas condolências pela perca dos seus familiares e garantimos as nossas orações. E ao nosso irmão Paulo dos Santos, que é aniversariante do dia, desejamos muitos parabéns, que o Senhor o guie e ilumine na sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.